Olá, estudantes! Estamos de volta com mais uma aula no programa Se Liga na Educação. Sou Viviane Soares, professora de História. Quem me acompanha como intérprete de Libras é a Fabiana. Na aula de hoje, nós vamos falar de fundamentalismo étnico. É uma aula voltada para alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Nossos principais objetivos na aula de hoje são operar com conceitos de etnia, cultura, fundamentalismo, multiculturalismo e alteridades, analisar conflitos contemporâneos que envolvam questões de ordem étnica, cultural e religiosa. Então, antes da gente começar a nossa aula, né, nós vamos tratar de alguns conceitos aqui. Nosso primeiro é fundamentalismo. Quando nós falamos da palavra fundamentalismo, muitas vezes vem uma série de significados, né, na nossa mente. Muitas vezes a gente associa a palavra fundamentalismo com terrorismo, né? Então, por isso é muito importante a gente entender o que essa palavra ela quer dizer. Quando a gente fala de fundamentalismo, a gente está falando de características fundamentais, né? Algo que seja aí, né, integral, retornar a algumas origens, né? Então, como a gente traz aqui, ó, corrente, movimento ou atitude de cunho conservador e integrista, no sentido de voltar à integralidade, né? Que enfatiza a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios básicos. Então, para a gente ter um exemplo, um grupo com uma série de princípios. Vamos pensar que esse grupo, ele vai se diversificando, né? Esse grupo, ele acaba aderindo a novos princípios, tendo contato, por exemplo, com outras culturas, né? Se nós estivermos falando, por exemplo, de um grupo religioso, em que ele tem uma abertura maior a novas situações, né? Então, digamos que à medida que esse grupo cresce, pode ser que ele se distancie das suas características fundamentais. Então, quando nós falamos de fundamentalismo, é porque muitas vezes vai existir uma dissidência, ou seja, aqueles membros, né, que acreditam que deve ser resguardado aquilo que era usual, aquilo que era inicial, aquilo que era fundamental, né, daquele grupo, ele acaba entrando em confronto com os demais, que aceitam, né, novos critérios, novas características. Então, quando nós falamos de fundamentalismo, a gente está falando nesse resgate, né, das características fundamentais diante da possibilidade, né, de algum grupo acabar aderindo a novas características, tá? Então, pensar fundamentalismo, características fundamentais, um resgate, um retorno ao tradicional, né, ao inicial. Aqui a gente até fala, refere-se a qualquer grupo dissidente que intencionalmente resista à identificação com um grupo maior, do qual diverge quanto aos princípios fundamentais, dos quais imputa ao outro grupo maior ter se desviado ou corrompido pela adoção de princípios alternativos, hostis ou contraditórios à identidade original. Então, estão buscando resgatar essa identidade original, né? E outro conceito muito forte, né, já que nós estamos falando de fundamentalismo étnico, a gente vai falar aí do conceito de etnia, que é um conceito, né, que vai falar a respeito de um grupo que é culturalmente homogêneo. Então, a palavra etnia, né, ela vem do grego etnos, que quer dizer, né, costume, né, tem o mesmo costume, tem a mesma característica, então a mesma origem, a mesma cultura, né, e religião. Então a gente consegue identificar alguns grupos étnicos por causa dos seus costumes, né, por causa das suas características. É muito comum, ao nos depararmos, por exemplo, com uma pessoa que ela é seguidora do hinduísmo, né? Por suas características, por seus costumes, até mesmo às vezes pelas suas vestimentas, pelos símbolos, né? A gente consegue identificar aquela pessoa como um membro de um grupo étnico. Então a gente consegue entender que certas características, certos costumes, eles acabam tornando aí mais homogêneo, né? Ele consegue fazer com que a gente compreenda aquela pessoa como membro de um grupo maior.
Então, falando sobre isso, nós trazemos na aula de hoje alguns exemplos de fundamentalismo étnico. Nós não vamos conseguir falar de todos eles, né? Mas nós vamos tentar falar de alguns deles. Por exemplo, nazismo, o apartheid, os xiitas e o islamismo. Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo é o nazismo. Então, a gente conhece o nazismo, né, como uma doutrina política, ideológica, que vai se desenvolver na Alemanha, né, e que segue alguns princípios fascistas, né, são princípios autoritários, né, que defende aí, por exemplo, a exaltação do líder, o militarismo, a questão da disciplina, e a questão de expansão territorial, mas defende também a ideia de que existiriam grupos superiores, né? Então, grupos étnicos superiores. Nesse caso do nazismo, que se desenvolve muito na Alemanha, né, ao longo do século XX, a ideia de superioridade está relacionada com os alemães. Uma crença de que os alemães seriam descendentes diretos dos povos árias, né? Os povos árias seriam um dos povos que constituíram, né, a região, né, onde hoje é a Europa, onde hoje a gente tem vários países, como, por exemplo, a Alemanha. Então, ao se intitularem descendentes diretos dos povos árias, os alemães diziam-se superiores a outros povos, né, inclusive aos povos judeus, que vão ser um dos principais alvos, né, dessa corrente, né, desse pensamento, né, dessa corrente ideológica, vamos dizer assim. Então, a principal liderança do nazismo é Adolf Hitler. E ao longo da sua história e da sua trajetória, uma das marcas muito grandes é que ele desenvolve, né, inclusive por meio da escrita de um livro, ele desenvolve toda essa sua ideia, essa sua teoria a respeito da superioridade da raça alemã ou raça ariana, né? E ele não só desenvolve, não só escreve sobre isso, como ele consegue arrastar pessoas, né? Convencer as pessoas de que, de fato, os alemães seriam superiores a outros povos. E com base nessa ideia, foi justificada, né, uma série de ações, ataques, né, atos de violência contra alguns grupos, né? Então, a gente pode falar, né, a respeito desses grupos que vão ser atacados, essas minorias étnicas, como, por exemplo, os povos judeus ou os povos ciganos, né, que sofreram perseguições, inclusive foram acusados de serem impuros ou de prejudicar a pureza da raça ariana, ou melhor, da raça dos alemães, né? Aqui a gente tem uma imagem que ela mostra pra gente aí um evento, né, dos nazistas e que reforça todas aquelas questões características que nós dissemos. A questão do militarismo, a questão da disciplina, esses grandes eventos, né, que dão uma ideia de maior força ainda para esse partido, para esse movimento. Então, como a gente falou, é um movimento de caráter racista que vai promover a perseguição aos judeus, a homossexuais, a ciganos e até outros grupos também, como, por exemplo, né, deficientes físicos. Então, grupos de pessoas que eram consideradas aí um atraso para a pureza da raça alemã, né? Então, o que é marcado aí, o que é marcante, né, dentro desse momento em que a gente tem essa ideologia nazista? A gente tem a questão da exclusão, como dissemos, a questão da ideia da raça superior, que seria a raça ariana, né? Portanto, a gente fala sobre o arianismo. A gente entende o nazismo como um movimento que pode ser fundamentalista, mas ele está muito relacionado também ao extremismo, né? Mas na frente nós vamos falar sobre isso. Tá? Nós vamos falar aqui, né, como uma consequência dessas ações nazistas, a gente tem exemplos, né, como a criação de campos de concentração. Inicialmente, as ações elas estavam muito voltadas à exclusão. Então, muitos judeus, eles eram, né, colocados em guetos, né, separados em bairros, em locais, e eles eram, né, sofriam a imposição de uma série de regras, como, por exemplo, utilizarem uma estrela, né, estrela de Davi, como um símbolo a identificar quem era e quem não era judeu. Um outro exemplo também era o toque de recolher, né, dava determinada hora, todos os judeus tinham que ir para casa. Inicialmente, nós tivemos essa segregação, mas depois a gente caminhou para outras ações, como, por exemplo, os campos de concentração, onde muitos eram levados para o trabalho forçados, né? E o que foi chamado de solução final, que é o extermínio de muitos judeus. Então, aqui a gente traz algumas fotos
que são muito conhecidos desse período, que retrata a condição em que os judeus eles foram colocados, né? Muitos deles estão subnutridos, como aparência, né? E que mostra aí a fragilidade que esses povos foram colocados, né? E é bom a gente reforçar que muitos deles foram mortos. E esse momento histórico, né? A gente chama de Holocausto, que é até uma referência à cremação de corpos, porque muitos judeus foram queimados, né? Nesse período em câmaras de gás. Nosso próximo tema é a respeito do apartheid, né? Que é aí um regime, um sistema que se estabeleceu na África do Sul, né? Ele vem trazer para a gente a formalização, vamos dizer assim, né, de uma política de discriminação e de segregação racial. Então, a gente vai ter uma forte separação entre brancos e negros. Como eu falei com vocês, é uma separação que ela é legalizada, ou seja, a gente existe aí alguns dispositivos legais que vão justificar, né, que vão aí legitimar essas ações. Isso foi muito forte, né, durante o século XX. Então, uma minoria branca perseguia ou discriminava, né, separava aí uma grande parte da população que era negra. Que a gente até traz como exemplo, né, para a gente ver como isso não é algo velado na África do Sul, né, não é algo que ninguém sabe, que não está claro. Como eu falei com vocês, é algo que está legitimado, né, então aqui a gente tem uma placa de ônibus, né, que vai falar, olha, parada de ônibus para não brancos. Isso quer dizer que em determinados locais eram separados para os brancos e determinados locais separados para os negros, né. Então há aí uma legitimação dessa segregação, dessa separação e dessa discriminação também. Isso foi muito forte na África do Sul e quando a gente fala de legitimação, nós podemos citar algumas leis, né? Como, por exemplo, a lei de proibição de casamentos mistos, né? Que seriam casamentos aí entre pessoas de raças diferentes. A gente tem a lei do registro populacional, que vai formalizar essa divisão racial, né? Porque tinha um cartão de identidade que era diferenciado por raças. E a gente tem a lei de áreas de agrupamento, que também vai determinar qual local cada grupo vai poder frequentar, né? Então, quando a gente fala dessa legalização, ela está muito, a gente vê ela materializada na legislação, naquele contexto, né? Vamos falar de um outro movimento, que é o fundamentalismo islâmico, mas só retornando um pouquinho no apartheid, é bom a gente reforçar que foram muitos anos de lutas, né, para que se conseguisse reverter aquela situação, né, e destaca-se nesse processo de luta aí a presença do Nelson Mandela, que foi uma liderança muito importante na luta pelos direitos civis dos negros, né. E agora, tratando a respeito, né, desse nosso próximo tópico, que é o fundamentalismo islâmico, nós vamos falar um pouquinho a respeito, né, do islamismo e como que muitas vezes o fundamentalismo ele se expressa nessa religião, né? Então, a gente fala que é uma manifestação religiosa em que os praticantes do Islã eles promovem a compreensão literal do Corão. O Corão, gente, é o livro religioso dos islâmicos. Então, quando a gente fala aí de uma compreensão literal, a gente vai naquela questão do fundamentalismo, como dissemos lá no início da aula, né? Buscar as características fundamentais, voltar lá no início da tradição. No caso aqui, é voltar ao Corão e buscar uma interpretação o mais literal possível daquilo que está ali escrito. A gente sabe das limitações. Muitas coisas que foram escritas há muitos anos atrás, elas foram escritas dentro de um contexto. E às vezes no contexto atual, ela tem uma aplicação que é bem diferente daquilo, né, que estava lá proposto quando foi escrito, né? Ela está sendo utilizada dentro de uma sociedade que é diferente, que se transforma, né? Então, esse fundamentalismo islâmico, então, ele prega e promove a observação severa, né, das leis religiosas lá. Então, aquilo que eles tinham ali como determinações, né, na doutrina, eles defendem a pregação mais severa. Uma das ações que a gente compreende ao longo da história, que faz com que associemos terrorismo com fundamentalismo, né, é o ataque às Torres Gêmeas que acontece nos Estados Unidos em 11 de setembro. Bom, para a gente falar de toda essa relação, é algo muito complexo, né, uma história até muito grande para a gente contar, mas então é importante só mencionar que em determinados períodos históricos, a gente vai ver que os Estados Unidos eles acabam contribuindo com alguns grupos islâmicos, né, justamente porque durante a Guerra Fria, por exemplo, era muito importante combater
o comunismo, né? Então, há um apoio dos Estados Unidos para esses grupos. Inclusive, acaba sendo uma ironia a gente pensar que os Estados Unidos apoiaram no passado um grupo do qual Osama Bin Laden, né, fazia parte, e pensar que em um outro momento não se esperaria que eles teriam, né, sofreriam um ataque terrorista liderado pelo mesmo homem. Mas o fato é que do apoio inicial para a situação contemporânea, muitas questões acontecem entre esses grupos, né? E, claro, uma rivalidade com relação aos Estados Unidos, justamente pelo entendimento que todas as ações diplomáticas nos Estados Unidos, elas visam, claro, alguns interesses, né? E havia também uma manipulação, inclusive, né, para que esses interesses fossem alcançados, principalmente relacionados ao petróleo. O fato é que passa a haver uma divergência e é bom a gente entender que não é que o fundamentalismo islâmico ele é totalmente contra o Ocidente, né? A gente entende algumas críticas a algumas ações, principalmente as ações dos Estados Unidos, mas a gente tem muito mais questões envolvidas do que somente um combate, né, ao Ocidente. Mas então é muito importante a gente dizer que é preciso fazer uma separação. Fundamentalismo islâmico, né, o grupo que prega, que defende o resgate, a característica original, tradicional, como nós dissemos. Agora, se há um extremismo que leva a fatos como ao ataque às Torres Gêmeas, já é outro ponto para a gente discutir, né? Por isso que a gente sempre coloca a questão de falar de fundamentalismo e de extremismo, se é a mesma coisa ou não. Por último, nós vamos tratar aqui da questão basca, que é outra questão étnica, que é muito forte no mundo contemporâneo, né? A gente tem aí uma região, que são chamados de Países Bascos, né? Que fica aí entre a França e a Espanha, que sofreram muita repressão durante a ditadura do general Franco na Espanha. E esses grupos, eles lutam pelo seu direito por uma região, né? E pela afirmação do seu Estado de forma independente, da sua cultura, da sua língua. Durante a ditadura do general Franco, a língua basca chegou a ser proibida. Então, é um grupo que cresceu muito com esse desejo de conquistar o seu território, né, de colocar em prática a sua cultura, os seus valores, os seus costumes. Essa questão, ela acabou gerando o surgimento de um grupo, né, que é um grupo extremista, um movimento nacionalista, que é chamado de ETA, que significa, né, no português, Pátria Basca e Liberdade. Esse grupo, ele acabou tendo alguns ideais que são separatistas, mas o uso também de violência, né, então eles promoveram alguns atentados urbanos a autoridades e até mesmo a sociedade civil, né. Esses atentados foram formas de pressionar o governo da Espanha a reconhecer o território, né, mas causaram aí uma série de problemas para aquela região. Então, por isso que eu coloco a questão, né, que vocês vão me perguntar, mas professora, fundamentalismo e extremismo é a mesma coisa? Né? Quando a gente fala da ação do ETA, esse grupo, ele é fundamentalista ou ele é extremista? Né? Então é importante essa reflexão. E a gente pensar, né, dialogar sobre isso, que o fundamentalismo, como a gente falou, ele prega a obediência a alguns princípios, o resgate, né, os princípios fundamentais. Já o extremismo é quando você tem uma imposição desse posicionamento. Então você quer resgatar esses princípios, mas você quer impor que todos também façam esse resgate. E mais do que isso, quando você não tem aí a associação de outros ou a não aceitação de outros, às vezes gera cenários de violência, como a gente pode falar no caso lá do nazismo, da perseguição aos judeus, como a gente pode pegar esse exemplo do grupo ETA, né, que é um grupo que acaba promovendo algumas ações que são violentas, né. Recentemente esse grupo acabou deixando as armas, né, eles depuseram suas armas, mas eles continuam agindo politicamente, né, na região. Então, hoje nós estudamos o quê, né? Nós falamos um pouco sobre fundamentalismo étnico, falamos sobre o nazismo, né? Trouxemos aí também o exemplo do fundamentalismo islâmico e também a respeito da questão basca. Eu vou deixar no slide uma questão para você, uma questão que é direcionada aí ao grupo basco conhecido como ETA. Então, você pode fazer em casa, responder e depois conferir que ao final do slide vai ter a resposta para você. Bom, fique ligado que em breve a gente volta com outros temas para as nossas aulas. Até lá!